Hoje estamos com um olhar atento também para o estado de Minas Gerais, em função dos grandes prejuízos, perdas, mortes que ocorreram devido ao temporal das últimas horas. Nós vamos falar agora com o Tenente Henrique Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que está conosco aqui, está a caminho da cidade de Juiz de Fora nesse momento. E eu agradeço a sua gentileza em nos atender nesse momento. Tenente Henrique Barcelos, desde já, bom dia para o senhor. Muito bom dia a todos que nos acompanham. É uma honra estar aqui passando informações aos senhores. Tenente Henrique Barcelos, o que nós temos de confirmação sobre os prejuízos causados lá em Juiz de Fora, a cidade para a qual o senhor se dirige agora? Falamos já no início dessa manhã sobre número de pessoas mortas. Qual é o cenário que se tem? Olha, nós temos um cenário que se intensificou a partir da noite de ontem, com uma chuva que em 7 horas acumulou aproximadamente 80% do que choveria pela média mensal na cidade de Juiz de Fora e região. Inúmeros pontos de soterramento, são mais de 15 pontos em que nossas equipes seguem atuando. Foram 16 vítimas salvas com vida durante esse trabalho ininterrupto por toda a madrugada. 62 bombeiros trabalham em campo e mais 22 chegaram agora pela manhã, estão sendo distribuídos estrategicamente, porque são recursos especializados vindo do nosso batalhão de emergência ambiental e resposta a desastres. Tenente, nós sabemos que também há uma situação difícil em outras cidades da região, além de Juiz de Fora. Agora há pouco trouxemos as informações de Ubá. A atenção dos bombeiros também está voltada para outras cidades ali no entorno? Com certeza, toda a região está coberta aí por essa operação. Esses recursos que chegaram para reforçar hoje pela manhã serão distribuídos também nas cidades do entorno. Temos uma situação também crítica na cidade de Ubá, como você mencionou, e a corporação vai coordenar agora os recursos para colocá-los em pontos estratégicos aí e gerar o máximo de salvamentos possível. O trabalho do Corpo de Bombeiros ainda é em áreas que foram devassadas, ou seja, áreas que foram derrubadas, em que casas caíram, houve deslizamento e pode haver pessoas soterradas? Sim, a gente atua em pelo menos 15 pontos de soterramento. Esse é o principal cenário de demanda no momento. Por isso, a urgência de empenho dos recursos nessas primeiras 24 horas, sabendo da possibilidade de encontrarmos vítimas com vida, como foi encontrado durante o trabalho da madrugada. Tenente, de que forma o relevo da cidade de Juiz de Fora acaba por dificultar esse trabalho? Bom, Juiz de Fora é conhecido como um relevo muito acidentado, então isso acaba trazendo maiores probabilidades de movimento de massa, aquele escorregamento de terra. E o cenário fica crítico com a previsão de mais chuva para a região, podendo acontecer o que a gente chama de réplicas ou tréplicas, né, em que esse movimento de massa se repete, inclusive com a possibilidade de bombeiros atuando no local. Por isso, o cenário crítico exige toda a perícia e segurança para que consigamos agir de uma maneira otimizada no cenário. Há possibilidade de se pedir colaboração de outras forças de segurança, Defesa Civil Nacional, para que se possa fazer um trabalho ainda mais efetivo nessa região, diante do tamanho dos estragos? Olha, o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais já trabalha de maneira integrada, todas as agências, né, temos uma experiência em ocorrências de desastres de grande magnitude, seja no estado de Minas Gerais ou apoiando outras corporações. Então, todo o nosso sistema de comando e operações já integra as agências disponíveis para atuar. No local já atuamos integrados tanto ao município como os demais órgãos de estado. Tenente, em relação ao trabalho preventivo, que normalmente é feito em áreas como essa, né? Já se sabia da previsão de chuvas fortes. Havia algum sinal de alerta, algum tipo de alarme, algum trabalho realizado antes da chuva cair? Olha, hoje existem alertas que são divulgados, né, são emitidos principalmente aos aparelhos telefônicos por SMS. São alertas que já são direcionados à região que deve ser acometida por chuva, orientando a população a buscar um local seguro e da validade daquele alerta, principalmente na sua duração. Então,
nós temos a ciência de que esses alertas foram emitidos, inclusive continuam sendo emitidos à população. Tenente Henrique Barcelos, apenas para que a gente tenha essa confirmação oficial vindo do senhor como porta-voz do Corpo de Bombeiros, olhando lá para a cidade de Ubá, sobre a qual o senhor já se referiu. Quais são os números que nós temos de Ubá em termos de pessoas mortas ou desaparecidas? Oficialmente, nós temos o número de 4 mortes em Ubá. Os desaparecidos ainda estão sendo contabilizados. É importante entender que, nesse momento, as agências estão compatibilizando os seus números justamente para que a gente tenha uma fonte oficial e haja firmeza nesses números. Nós temos a ciência de 45 desaparecidos em Juiz de Fora e ainda contabilizando esse número para a cidade de Ubá. Tenente Henrique Barcelos, eu agradeço a sua gentileza de nos atender nesse momento aqui, atualizando, trazendo essas informações para a população. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Eu agradeço também e um bom trabalho. Tenente Henrique Barcelos é o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, está se deslocando agora para a cidade de Juiz de Fora, onde ocorreram os maiores estragos. Tem, infelizmente, o maior número de pessoas mortas também, e as buscas seguem como ele próprio descreveu aqui para nós no Jornal da CBN. 8h54 agora.